do santo, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Depois você compra isso, por favor. Tá muito fechado. Tá muito fechado o som atrás, não tá? Aí fora não? Então, por isso estou pedindo. Aí. Hã? Eu estou precisando de um pouco mais de definição aqui em cima. Que eu não tô, tá bom? Graça e paz, meus queridos. Que Deus abençoe todos vocês que vieram. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Nós encerramos a semana passada, nós estávamos tratando sobre o repúdio, o adultério. E hoje nós vamos começar ainda dentro do tema Casa Liberta. Nós vamos falar sobre lutando contra vícios e tragédias. E falando também a respeito dos filhos em cativeiro. Nessa mensagem nós vamos entender melhor o que é quando eu falo a respeito de maldições hereditárias. Na verdade é um termo que eu não gosto muito de usar, esse termo maldições hereditárias. A gente fala porque é mais prático de se compreender. Mas nós vamos falar a respeito sobre quando nós herdamos algo de nossos pais e nós transferimos isso na vida dos nossos filhos, e os nossos filhos também têm a possibilidade de transferir isso na vida dos nossos netos. Então nós vamos compreender um pouquinho sobre isso e como nós vamos resolver e tratar essa situação, tá? Eu acho que aqui vai ser um pouco mais esclarecedor para quem teve dúvidas até aqui. Talvez essa mensagem ela possa esclarecer algumas dúvidas que tiver aí no seu coração. Discernindo gerações aprisionadas. Está ficando bom, hein? Está ficando bom aqui sim. Provérbios capítulo 30, versículo 11 até o 14. Se você puder acompanhar na sua Bíblia. Provérbios capítulo 30, versículo 11 até o 14. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujo queixar são como facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então vamos lá, vamos tentar entender. Gente, eu estou muito resfriado, vou falar devagar para eu conseguir falar, tá bom? É bem possível da gente não conseguir concluir hoje, mas eu vou tomando água e falando com vocês. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vimos aqui o sábio Salomão falando sobre uma geração que amaldiçoa, uma geração que é pura somente aos seus olhos, mas nunca foi lavada na sua imundícia, sobre uma geração que os seus olhos são altivos, geração orgulhosa, e sobre uma geração que a Bíblia fala que os seus
os seus dentes são como espada, ou seja, uma geração má, uma geração que machuca, que não tem piedade das pessoas. Vamos lá. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos que ainda a passagem está esclarecendo e deixando bem claro que nós estamos vivendo aquilo que Deus já havia dito na sua palavra, que o pecado dos pais, como é que é? O pecado dos pais visitarão os seus filhos. Ele acompanhará os pecados dos pais. Acompanhará os pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Quem é a terceira e quarta geração? É aquela geração que a gente enxerga. Qual geração que a gente enxerga? Eu enxergo meus avós, eu enxergo a mim, eu enxergo os meus filhos, eu enxergo os meus netos. Essas são a geração que nós conseguimos enxergar, tá? Uma geração é o período do tempo necessário para empilhar ou amontoar comportamentos que vão ajudar ou prejudicar as vidas geracionais seguintes. Uma geração, ou seja, a Bíblia está dizendo, né, nós vamos aprender que a geração é aquele amontoado de conhecimento que nós herdamos e também transferimos. Nesse texto que nós lemos, a primeira geração é a geração que renega, é a geração que amaldiçoa e o seu pai e a sua mãe. Amaldiçoa as suas origens. A próxima geração que nós lemos é a geração da imundícia. A terceira geração é a geração que passa a mergulhar na iniquidade. E a quarta geração atrai a morte. Então nós vamos entender que o nosso Deus, nós vamos aprender durante essa mensagem, que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que ele trabalha em cima de gerações. E vamos entender ainda melhor aqui na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 até o 5. Êxodo capítulo 20, versículo 4 até o 5. Êxodo 20. Eu quero dizer para vocês que isso está na Bíblia, tá? O que a gente vai ler aqui está na palavra de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo sobre o que a gente vai aprender aqui nessa noite. Ok? A palavra de Deus diz assim: não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Agora a chave está aqui, ó. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Iniquidade. Aqui ele está falando assim: eu visito Deus que visita a iniquidade dos filhos. O que é iniquidade? Iniquidade é a prática do pai transferido para o filho, transferido para o neto, transferido para os bisnetos. Isso é iniquidade. E o pior, que essa prática, ela se torna uma prática tão comum, uma prática tão normal, que aos olhos dos pais já não é mais pecado. Já não tem mais problema. Então, iniquidade é quando você pega algo que é pecado, algo que Deus abomina, você pratica, ensina para o seu filho ensina para o filho do seu filho. Isso é a iniquidade. E a Bíblia diz ali no versículo que o Senhor ainda visita a distorção que os pais cometem e que foram ensinados aos filhos através das gerações seguintes. Se olharmos com atenção, vamos perceber que a maioria dos pecados é uma repetição de ação dos pais e seus antecessores. Se nós olharmos com muita atenção na nossa geração, de onde nós viemos, na nossa árvore genealógica, né? Nós vamos entender que a maioria dos atos, das atitudes
que nós temos, nós estamos copiando de alguém. Alguém nos ensinou. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, se você conhece alguém que, um jovem, principalmente jovem que bebe muito, se você for ver, provavelmente o pai também bebe muito. Se você conhece alguém que é viciado em jogo, você vai ver que alguém tem um espírito do vício na família que está levando as pessoas para esse lado. Se você conhece alguém que cometeu iniquidades no sentido da sexualidade, uma sexualidade pervertida, se você fizer se você olhar para trás, você vai encontrar pessoas que também, na sua família, que tiveram esses mesmos tipos de atitude. Por quê? Porque isso se chama iniquidade. Nós praticamos os atos que nossos pais nos ensinam a fazer. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu aprendi a fumar. Meu pai fumava. E como que ele ia falar para mim que não podia fumar se ele fumava? Não, filho, é feio fumar. Mas ele está fumando. No meu 16 para 17 anos, eu estava com meu pai já na beira do bar, jogando bilhar, bebendo cerveja, junto com ele. Ele me ensinou a beber cerveja. Ah, não, você bebeu porque você quis. Não, eu bebi porque estavam dentro da minha casa. Vê se meus filhos bebem cerveja. Meus filhos não bebem. Até onde eu sei. Brincadeira. Por que meus filhos não bebem cerveja? Porque eles não me viram bebendo cerveja. Então, nós vamos ensinar para os nossos filhos o que nós aprendemos, as nossas atitudes vão doutrinar os nossos filhos. Eu falei aqui nas mensagens passadas que dentro de casa não se prega o evangelho. Dentro de casa a gente não prega, não abre a Bíblia para os nossos filhos. Fala, vamos fazer você comer a folha da Bíblia. Enfia a Bíblia dentro da boca. Você não faz isso dentro de casa. Não se deve fazer isso. Dentro de casa é o lugar onde você vive o evangelho. Onde você mostra para o seu filho quem realmente você é. O homem honesto que você é, a mulher honesta que você é, a pessoa que você é dentro da igreja, também você é dentro da sua casa. Imagina eu dentro da igreja, eu estou pregando aqui, falando para vocês assim: você é homem que bate na sua esposa, você tem que ser denunciado, você tem que apanhar também. Aí eu chego em casa, pastora, coitado, imagina. Meus filhos vendo esse ambiente. Pô, peraí, meu pai prega lá na igreja. Se tiver alguém lá na igreja lá que descobrir que bateu na esposa, ele denuncia. Aí aqui dentro de casa ele está sentando um pau na minha mãe. Ele está batendo na minha mãe, está machucando a minha mãe. Meus filhos, imagina meus filhos vendo isso. O que eu estou gerando na mente deles? Meu pai lá na igreja, ele é um, aqui em casa ele é outro. Então tem alguma coisa que está errada. Então dentro de casa a gente não prega o evangelho. Dentro de casa a gente ora. Dentro de casa a gente tem comportamentos cristãos. Dentro de casa a gente lê Bíblia, mas não com a intenção de enfiar na mente dos nossos filhos. Nossos filhos estão olhando para nós para copiar aquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos, nossos filhos vão fazer igual. Isso tanto na parte boa quanto na parte ruim também. Se você é um bom homem, uma boa mulher, seu filho tende a copiar você. Vamos lá. Transmissão geracional da iniquidade. Êxodo capítulo 34, versículo 7, a palavra diz assim: Deus guarda a beneficência em milhares que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente. Que Deus visita a iniquidade dos pais de novo. Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. De novo, mais um versículo da Bíblia falando para nós assim, ó, nosso Deus é um Deus geracional. E se nós olharmos aqui, a iniquidade é pecado sobre pecado. Como nós ouvimos alguns pastores já ensinando isso, né? Iniquidade é pecado sobre pecado, é a prática pecaminosa. Mas nós estamos vendo aqui que Deus, na hora que Moisés, na hora que foi escrever essa passagem, ele separou. Ele disse: Deus perdoa, Deus guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Existe uma separação aqui, né? Deus não ordena que os filhos, Deus não condena os filhos por causa dos pais. Deus não condena os filhos por causa dos pais.
Mas fica claro que Deus visitará as gerações seguintes que os desobedecerem. Ou seja, os filhos que permanecem na iniquidade ensinada pelos pais até a 4ª geração. Pastor, é justo eu carregar os pecados dos meus pais? Você não carrega o pecado dos seus pais. A Bíblia fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um responde por si. Entenda uma coisa. Você não carrega pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Os pecados deles que eles cometeram, eles escolheram e eles vão pagar pelo que eles fizeram. Se eles não se converteram, não se arrependeram, certamente eles não terão oportunidade de conhecer os céus como eu e você vamos conhecer. A grande questão aqui que nós estamos falando é da prática da iniquidade. Por exemplo, se você viu que o seu pai era um corrupto, que roubava dinheiro das pessoas, que extorquia as pessoas, você tem a decisão de fazer diferente dele. Você tem essa decisão. Ah, meu pai era um corrupto, eu vou ser corrupto também. Então, pastor, não, você pode decidir optar por não fazer igual. O problema que dificulta é que se você viu o seu pai, uma pessoa que era referência para você fazendo, naturalmente você vai fazer também. Aí sim a iniquidade visitou você. E se você tiver filho, e se o seu filho olhar para você, nossa, meu avô fez, meu pai faz, eu vou fazer também. E faz também, aí a iniquidade visitou o filho também. Mas tudo por conta de quê? Porque primeiro, que o filho teve a decisão de fazer igual. Segundo, porque ele aprendeu com os pais. Vocês estão entendendo, amém? Tem pergunta? Se tiver, pode perguntar. Então, se entendeu, todo mundo entendeu. Então tá bom. Deus perdoa quem se arrepende. Mas também condena quem não se arrepende. Está na Bíblia. Deus perdoa quem se arrepende. Nós acabamos de ler. E o culpado não se tem por inocente. Ou seja, a justiça de Deus virá. Deus perdoa os que se arrependem, mas também ele condena o que não se arrepende. Números capítulo 14, versículo 18. Tenha cuidado com suas escolhas. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e as transgressões, e que o culpado não tem por inocente. De novo, o mesmo versículo. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Nossas escolhas não dizem a respeito somente a nós, mas também sobre as gerações que descendem de nós. O problema é meu, pastor. O problema não é seu, não. Você está cometendo um monte de coisas erradas, está falando que o problema é seu? O problema não é seu. O problema é que você está influenciando diretamente uma geração, os seus descendentes. O problema não é meu quando eu faço algo errado. O problema é quando eu transmito isso na vida dos meus filhos. É preciso ter cuidado com o que se planta, pois haverá uma colheita pessoal para os filhos, netos e bisnetos. Lembra que eu falei assim outro dia? Que existe a herança que nós herdamos e essa herança é inevitável. Se o pai que morre, que deixa aí uma fazenda de milhões de reais, ele tem 4 filhos, os filhos vão herdar essa fazenda dos pais, sim ou não? Vai ter que dividir a fazenda. Falou do pé de bananeira, que fala para você um Vou usar esse termo, sim. Exatamente. Então, se você tem o direito, você herda. Aqui na terra funciona assim, sim ou não? Meu pai morreu, deixou para mim uma herança. É um direito meu ter parte dessa herança. E se eu tenho parte dessa herança, se eu agranjear mais riquezas com ela,
ou guardá-las, quando eu morrer, meus filhos herdarão a herança que eu herdei do meu pai. Não é assim que as coisas funcionam? Sim ou não? E no mundo espiritual também funciona assim. Não é que você quis herdar. É um direito seu. Você herdou isso. Só que assim, o que a gente ensina aqui na igreja é o quê? Você precisa de recusar isso. Eu não quero viver igual ao meu pai. É como eu falei, a responsabilidade é de quem aceita. Eu posso recusar a herança do meu pai, se eu quiser. Se quem teve um pai corrupto, que matou um monte de gente para ter um dinheiro, quando você fala assim, quando meu pai morreu, eu não quero um centavo desse dinheiro sujo. Aí quando ele morre, está lá com os milhões, você tem que fazer o quê? Você tem que rejeitar. Se você não quer, você tem que abrir mão. Você vai lá no juiz, fala para o juiz que você não quer, você vai escrever um termo, assinar e falar, eu não quero essa parte da minha herança porque não é para mim, não é um dinheiro abençoado. Então nós temos que entender isso. O arrependimento para uma vida segundo a palavra é um ensino que estende a bênção até os filhos, netos e bisnetos. Heranças ruins, mas também tem heranças boas. A pastora estava lembrando aqui, quando nós estávamos iniciando o projeto da Casa de Maquir, um pastor que nem sabia o que a gente estava fazendo, o que a gente ia fazer, ele me chamou para tomar um café na casa dele. Eu não vou contar o contexto tudo, senão eu perco todo o tempo só falando isso. Mas eu sei que ele fez uma simbologia assim, ó. Imagina, Ezequiel, que você mora aqui na minha casa, a gente tem um terreno ali no fundo. Essa casa é sua. Tem um terreno baldio no fundo. E esse terreno, você escolhe plantar bananeiras nesse terreno. E aí você enche de banana no terreno. Pé de bananeira o terreno inteiro. Só que nasce tanta banana que você não dá conta de comer as bananas. E começa a vir bichos para comer a banana. E as bananas começam a apodrecer, cair no chão, dar mau cheiro. Adianta você reclamar da banana que você plantou? Não adianta. Suponhamos que eu morra. E meu filho vai morar na minha casa. E ele olha para aquele quintalzinho do fundo e tá lá as bananas. Aí meu filho vai falar assim, puxa vida, viu? Por que o pai foi plantar essas bananas aqui? Adianta reclamar das bananas que estão plantadas lá? Não. O que ele tem que fazer? Cortar as bananas e jogar fora. Senão a banana vai ficar lá. Meu pai, quando ele estava vivo, ele ama aquela frutinha que chama ixia, né, mãe? Ele amava aquela frutinha. Assim. Aí perto de casa ele plantou uns pés de ixia perto de casa. Mas ele não teve oportunidade de experimentar a ixia que ele plantou. Ele estava vivo ainda? Então. Primeiro ano deu 3 frutos, 3 ixia. 3 frutinhas. Experimentou, ótimo. Mas agora, quem vai desfrutar daquilo lá sou eu. Meus irmãos. Aí nós vamos lá pro sítio. Aí tem ixia, nós comemos. O pé de ameixa, ele plantou um pé de ameixa na frente da casa para fazer sombra na área. Ele morreu antes do pé de ameixa cobrir toda a área para fazer sombra. Mas hoje já tem sombra na área, então eu desfruto disso. Então nós temos que entender que nós herdamos coisas boas dos nossos pais. Mas também é inevitável que nós venhamos herdar as coisas ruins dos nossos pais. E quando eu falo de nossos pais, eu falo também de nós para os nossos filhos. Nossos filhos herdarão coisas boas nossas. Mas também eles podem herdar coisas ruins. E agora eu estou dando uma oportunidade para vocês que são filhos e para nós que somos pais, ensinando para que eles possam rejeitar algo que nós praticamos ou que nossos pais praticaram e que nós não precisamos de fazer igual.
Se não deu certo para o meu pai, qual que é a chance de dar certo para mim? Nenhuma. Então nós temos que aprender isso. Pais que geram filhos à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus. Filho, eu acho que ainda está faltando brilho aqui. Ou é o meu ouvido ou é a caixa. Então ajuda eu, porque senão eu vou ficar incomodado. Só mais um pouquinho, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus, quando ele foi criar Adão, ele disse: vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Adão nasceu, ou melhor, Adão foi criado, porque Adão não nasceu, acho que nem umbigo Adão tinha. Alguém sabe se Adão tinha umbigo? Adão tinha umbigo, irmã Heloísa? Acho que não, né? Não, né? Acho que Adão não tinha umbigo. Será que Adão tinha umbigo, mãe? Eu tinha só para enfeitar, né? Imagina se liso, feio, né? É. E se não tinha mãe, não tinha por que ter umbigo. Mas vamos lá. Tinha umbigo, Érica, Adão? Foi o que tinha. Vamos lá. Deus, ele fez Adão a sua imagem e semelhança. Adão pecou. Adão, ele cometeu o seu deslize e ele permitiu a entrada do pecado no jardim do Éden, no mundo. Agora, passou-se os anos, no capítulo 5, versículo 3 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que aos 130 anos, Adão gerou um filho. Olha que interessante. Adão gerou um filho. E a Bíblia vai dizer que Adão gerou um filho à sua imagem e conforme a sua semelhança. Adão. Não foi Deus agora, foi Adão. Isso mostra que os filhos tendem a se parecer. Agora ficou bom, viu, filho? Quer ganhar um beijo? Não? Os filhos tendem a se parecer com os pais. Os filhos tendem a copiar os pais. Pais corruptos geram filhos corruptos. Como eu falei, o filho tem a decisão de falar, não quero ser igual. Mas pais corruptos geram filhos corruptos. Pais promíscuos geram filhos promíscuos. Isso é natural. É a lei natural da vida. Não é uma condenação da parte de Deus aos filhos pelo pecado dos pais, mas é a forma de medir as consequências de uma distorção de princípios, até que elas sejam desautorizadas por completo através da obediência das gerações seguintes. Desautorizada é o quê? Satanás tira a mão da minha geração por causa desse pecado que eu cometi. Eu não te autorizo você tocar nos meus filhos e você repetir, ou que meus filhos venham se repetir esse mesmo pecado porque eu fiz. Por isso que nós trabalhamos aqui na igreja com mapeamento espiritual. A maioria das pessoas já fizeram aqui na igreja. Outros ainda não, outros farão. Mas qual que é a ideia do mapeamento? É você desautorizar no mundo espiritual que o inimigo venha causar, esse espírito familiar, geracional que está acompanhando a família. Por exemplo, espíritos de morte, de suicídio, que acompanham a família, as gerações, venham te acompanhando e vem trazendo na família o espírito de morte. Aí você não entende por que tem tantos abortos na família, porque você teve tantos acidentes graves, por que você já escapou da morte várias vezes. Por quê? Existe um espírito de morte geracional na família que foi herança, você foi herdando isso e está dentro da sua casa, está junto com você. Como que eu resolvi isso, pastor? Com o poder da igreja. Qual que é o poder da igreja? Eu vos dou as chaves do céu, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Esse é o poder que Deus deu para a igreja. Quem é a igreja, pastor? Uma ou mais pessoas reunidas com o mesmo propósito. Duas ou mais pessoas reunidas com o mesmo propósito. Isso é ser igreja. Se a gente está com o mesmo propósito, com a mesma visão, a gente é a igreja. A realidade das gerações aprisionadas. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9.
Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles. Se vocês, olha só, gerações aprisionadas, realidade das gerações aprisionadas. Imagina você vendo que alguém capturou e aprisionou os seus filhos. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês se voltarem para o Senhor, agora a Bíblia vai dizer assim, ó, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, voltarão para casa, pois o Senhor, seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, e se vocês se voltarem, ele não vos rejeitará se vocês se voltarem a ele. Um pai falha em transmitir o temor do Senhor quando tem comportamentos diferentes ou não condizentes com a sua fé dentro da sua casa. Mais uma vez, nós sabemos que nossos filhos nos observam. E é uma pena, filhos de pais que não tiveram testemunho dentro de casa. Se os pais soubessem a gravidade que é no mundo espiritual sobre nossos filhos, eles teriam tomado atitudes diferentes. Lucas capítulo 6, versículo 44. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Ou seja, o que se planta, se colhe. Por que um demônio? Por que o inimigo? Por que existe um espírito que anda de geração em geração? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse espírito. Marcos capítulo 7, versículo 25 até o 30, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. A mulher era grega, ela era cirofenícia. Essa região, na época, era uma região em que eles eram uma região, vamos dizer assim, amaldiçoada aos olhos dos judeus. Por isso Jesus chamou aquela mulher, falou para ela assim, não é bom pegar os pães da mesa e dar para os cachorrinhos, porque eles eram considerados como cães, tá? Demônios se alimentam de quê, gente? De pecado. Então nós estamos aprendendo aqui que nós praticamos e nós aprendemos ações e atitudes de nossos pais. E os nossos filhos aprendem com nós, com nossas atitudes. Então quando nós temos que aprender que o inimigo, o demônio, ele se alimenta de pecado, ele se alimenta de coisas de podridão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 28. Só para a gente entender aqui. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus capítulo 24, versículo 28. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Alguém já viu um animal morto na beira da estrada? Já em fase de decomposição? Já viu, Eric? Cheio de abutres, né? De bichos comendo ali, né? O que acontece? Se você chegar perto e fazer um barulho, aqueles abutres vão sair dali voando? Vai, porque vão se assustar, não é? Você chega lá, sai daqui, abutres, comendo a carne podre. Mas o que você deve fazer para eliminar que aqueles abutres compareçam ou apareçam ali novamente? Tem que fazer o quê? Enterrar. Tem que desaparecer com aquele animal morto. Nós temos que ter a consciência, aqui na igreja nós aprendemos assim.
Se tiver alguém com quadro ou alguém que está demonstrando possessão demoníaca, nós temos que entender o porquê que essa pessoa está com essa possessão demoníaca. Qual é o motivo disso? Nós vemos que nós estamos aprendendo que a Bíblia ela está nos ensinando que existem espíritos geracionais familiares. A gente tem que achar a raiz desse problema para a gente poder resolver isso. Discernindo se a nossa casa é uma casa de paz ou é uma casa de pragas. Levíticos capítulo 14, versículo 35 e 36. Levíticos capítulo 14, versículo 35 e 36. O dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo: parece que há como uma praga na minha casa. Ou seja, naquela época, quando o cara estava com algum problema com os filhos, com a esposa dentro de casa, ele chamava o sacerdote e falava para o sacerdote isso: eu acho que tem algum tipo de praga dentro da minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que venha para examinar a praga. Então o sacerdote faz o quê? Ele manda alguém ir na frente e fala assim: esvazia a casa lá do fulano de tal, que está achando que tem uma praga lá dentro. Daqui a pouco eu vou lá para dar uma olhada no que é. Para que não seja contaminado com tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Daí o sacerdote olha e fala assim: bom, tem ou não tem praga na sua casa? Ele que vai. O sacerdote tinha as suas diretrizes, a sua forma de julgar se tinha ou não. A sua forma de discernir isso. Discernir uma infiltração demoníaca na vida de uma criança é fundamental se aproximar da intimidade familiar e verificar de perto onde está a operação do erro dentro do contexto doméstico. Praga dentro de casa. Pastor, a criança fica endemoniada? Fica. Crianças ficam endemoniadas. Se você... Como que uma criança pode ficar endemoniada, pastor? Ela é tão inocente, tadinha. Mas os pais não eram. Porque eles herdam a herança dos pais. É isso que a gente tem que pensar. Para discernir a infiltração demoníaca de uma criança, é fundamental se aproximar da intimidade familiar. Aí é onde a gente entra. Puxa, se alguém chegar e me falar: meu filho está endemoniado dentro de casa. Quantos anos ele tem? Ele tem 4, 5, 6 anos. Aí a gente precisa de fazer o quê? De examinar, ver o que tem dentro dessa casa, qual que é o problema. Tem crianças que foram oferecidas no terreiro de macumba, na Umbanda, oferecidas a entidades. Salmos de número 106, versículo 35 e 38, diz a Bíblia assim: misturaram-se com nações que imitam suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Se você parar, quanto versículo de desgraça na Bíblia, né? Às vezes a gente abre aquela caixinha de promessa, só tem coisa boa, né? Caixinha, quem já brincou naquela caixinha de promessa? Já abriu assim? Só eu que fiz isso? Vou tirar um versículo para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só tem coisa boa. Olha. A avó falou. É porque ela teve um discernimento da palavra ali, né? Viu? Aí, ó. Já não posso mais falar sobre isso. Tem que parar. Verdade. Invariavelmente, ao investigar a razão de uma criança que apresenta quadros de endemoniamento, encontramos pais que consagram os filhos dos demônios através de rituais ocultistas.
Consagração são o que é uma consagração? São autorizações espirituais que legitimam a presença de demônios disfarçados de espíritos mortos, estabelecendo a orfandade, o abandono paterno ou materno, a bastardia causada pela concepção fora da bênção e diversos outros abusos. Então, se está dentro desses quadros, se está dentro dessa situação, aí a gente começa a identificar a questão das crianças que estão em quadro de endemoniamento. Crianças crescidas na jaula. Marcos capítulo 17, versículo 20, até o capítulo 9, versículo 17 até o 29, diz assim: o homem no meio da multidão disse: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, se joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus perguntou para o pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? O pai do menino respondeu: desde a sua infância. Ou seja, ele era criança, ele já era assim. A Bíblia provando que a criança pode ficar endemoniada. Quem são essas pessoas, pastor, que geram e que carregam esse quadro na vida? São vítimas de famílias disfuncionais. Quem são famílias disfuncionais? Pai que não tem papel de homem dentro de casa, mãe que não tem o papel de mulher dentro de casa, filhos que não têm uma referência paterna para dar um direcionamento, escravizados e impotentes contra a iniquidade familiar, ou seja, estão aprendendo a fazer errado, acham que está certo e vão continuar fazendo errado. Eles obrigam os filhos a viver dentro de um ciclo de pecado e dores emocionais. Pessoas que têm dores emocionais, pessoas que têm problema na sua emoção, problema consigo mesmo, pessoas amargas, elas tendem a criar filhos com problemas emocionais, problemas amargos. Porque os filhos começam a se espelhar nessas pessoas. Crianças vivendo em prisões. Tragam-me o menino, respondeu Jesus. Disse Jesus. Jesus repreendeu o demônio que saiu daquele menino. Desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E respondeu: porque a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes asseguro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão fazer a este monte: vai daqui para ali, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Os filhos, eles aprendem, eles são sitiados desde a infância, eles observam as atitudes dos pais através de vícios de álcool, droga, sexo, tabaco, mentira, enfim, uma série de coisas. Eles apresentam memórias feridas, vergonhas secretas e dores dentro deles. Filhos aprisionados, eles começam a apresentar dores que eles não conseguem expor para fora e não conseguem a se libertar dessas dores. Presos por iniquidades, feridas e segredos familiares. Nós temos que aprender que, eu estou falando aqui, não é só de filhos, não, nós também somos filhos. Você também é filho. De repente é você que está carregando com você uma dor, carregando com você algo que você não consegue pôr para fora. Agora estamos, através da palavra de Deus, os seus olhos estão sendo abertos para você compreender o que você sente. Cadeias incompreensíveis das castas de demônios. Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. O pai do menino não compreendia a razão pelo qual o demônio agia na vida daquela criança. O pai chegou em Jesus e falou: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, cai na água. O pai não entendia. Os discípulos estavam impotentes e incapazes de libertar o garoto. E o trouxeram aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Os discípulos não compreendiam a razão pelo qual eles fracassaram. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo?
Vamos entender uma coisa aqui, agora um pouquinho sobre, uma aula rapidinho sobre libertação. Qualquer pessoa que aceitou Jesus, qualquer pessoa que conhece e reconhece o poder que há no nome de Jesus pode expulsar um demônio. Qualquer pessoa, pastor? Qualquer pessoa. Desde que reconheça o poder do nome que está sendo usado. Ah, é nada, pastor. Não funciona assim, não. Ó. Antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, quem é da igreja católica deve saber me responder isso. Existiam os padres exorcistas. Alguém já ouviu falar de padre exorcista? Já ouviu falar? Ainda existe isso? Existe ainda, Daia? Padre que trabalha na área de exorcismo? Existem os padres exorcistas. Tem um filme que chama Van Helsing. Van Helsing que chama? Não, nada a ver. Van Helsing também. Mas aquele daquele cara bonitão lá que fez o Matrix, como é que chama? Você vê que o cara sai caçando os endemoniados, expulsa o demônio das mulheres, daqui a pouco ele sai para fora, sendo cigarrão. Claro que o filme é só uma ficção. Mas a questão é que qualquer pessoa tem poder para expulsar um demônio, desde que ela reconheça o poder que há no nome de Jesus. O problema está, primeiro, quando a pessoa não acredita que existe demônio. Aí já está um grande problema. Porque daí como é que você vai resolver? A notícia que eu tenho para dar para quem não acredita é: acreditando você ou não, existe. Pronto. Se você acredita, ele existe. Se você não acredita, ele existe do mesmo jeito. Não muda nada. Mas a grande questão é que o diabo ele quer nos intimidar. A primeira coisa que ele quer fazer é nós desacreditarmos de nós mesmos. Então, quando nós vamos expulsar um demônio, ele quer nos impressionar. Ele quer nos intimidar. Ele quer mostrar que nós somos fracos perto dele. Então, quando nós chegamos para expulsar o demônio, ele começa a querer falar e a gente já manda calar a boca na hora. Né? Já expulsou um demônio, Everton? Não? Levar você fazer umas visitas comigo. Então o demônio começa a falar, vai, cala a boca! Quem mandou você falar alguma coisa, perguntar alguma coisa aqui? Não, ninguém perguntou nada, né? Então, quieto, cala-te. Aí já era. Em nome de Jesus, fica quieto aí. Aí você põe a mão, expulsa e vai embora, acabou. Pronto. Tem que ficar lá. Qual é o seu nome? De onde você veio? Para onde você vai? Por que você vem aqui? Não tem essa. Comigo aqui não tem essa. Comigo não funciona assim. Nossa, é mandar embora e boa. Vamos entender umas coisas. Quando nós temos uma herança, quando nós herdamos uma herança familiar, existe um demônio familiar que eles acompanham a geração. Ele precisa de uma porta de entrada. Senão ele não vai, ele fica a maldição sem causa, ela não pega ninguém. Tem que haver uma porta de entrada para que esses espíritos imundos começam então a oprimir, deprimir pessoas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 26 até o 28, vai dizer assim: e clamaram pelo nome de Baal, desde de manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém o respondeu. Então passaram a gritar mais alto e a se ferir com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Quando eles começaram a clamar a Baal, eles já tinham na sua consciência, pois eles já sabiam que a única forma de haver
uma ligação entre eles e as trevas é através do derramamento de sangue. Então, esse foi o último passo deles. Você vê que, então, eles vendo que Baal não respondia, eles começaram a se cortar com as lanças e com os estiletes, sei lá o que era na época. Então, quando nós vemos que existe um derramamento de sangue, é um sacrifício. Aí sim é uma porta que se abre no mundo espiritual, na vida das pessoas. O que é essa questão do derramamento de sangue? Tem gente que não tem noção disso. Mas quando você... Meu Deus, como que eu vou falar isso? Porque já estava na matéria. Eu vou falar, mas já estava na matéria. Há anos, tá? Quem está aqui na igreja sabe que faz tempo que eu dou esse estudo, né? Quando você se mutila, quando você se corta, você derrama sangue, você abre um portal espiritual. Quando as crianças se cortam, você tem que prestar atenção nos seus filhos. Saber se os seus filhos estão se mutilando, estão se cortando, porque está abrindo ali um portal, uma porta espiritual na vida das crianças. Por que isso, pastor? Porque começa, primeiro, o que é a automutilação? É o comportamento de agressão direta ao seu próprio corpo, sem a intenção consciente de suicídio. A pessoa não tem intenção consciente de suicídio. Mas ela está fazendo o quê? Ela está fazendo com que... Ela está tentando transferir uma dor que ela tem para outra dor. Às vezes é uma rejeição, às vezes é um sentimento de desprezo, às vezes é um abuso, às vezes é um abandono, às vezes é uma perca de alguém que queria que estivesse perto e não está. E aí ela começa a tentar transferir. Funciona como um ritual com sintomas compulsivos, transtorno de controle dos impulsos ou transtorno de personalidade. O que é o transtorno de personalidade? Alguém já ouviu falar de transtorno de personalidade? Borderline. Tem borderline. Já viu pessoas que têm esse problema de borderline? Eles não podem falar não para ela. Já conheceu alguém assim, Everton? Não pode falar não. Se falar não, ela se transforma, ela quebra a casa toda, bate todo mundo, pega a faca, quer morrer, quer se matar. O que é a automutilação? Um sofrimento físico auto-infligido através de lâminas, facas, tesouras, pontas de cigarro e outros elementos de tortura, aplicando cortes e queimaduras no seu próprio corpo. A finalidade inicial não é a morte. A finalidade inicial não é a morte, mas tentar, de algum modo, diminuir o sofrimento ou utilizar um sofrimento maior para apagar outro que não consegue gerir. Vai além do objetivo de morrer. É um objetivo de acabar com o sofrimento e não necessariamente com a vida. Então, nós estamos falando... Qual que é o tema da mensagem aqui, gente? Quem lembra? Tratando o quê? Os vícios e tragédias. Nós estamos falando de uma geração hoje que eles virou moda, virou quase que normal. Suicídios, tentativa de matar, de morrer... virou quase moda isso, infelizmente. Mas não é porque que as pessoas estão mais tendentes a isso de forma natural. É porque essa geração é o fruto de uma geração que já se passou e que não se atentaram para as coisas espirituais da vida. Qual é o comportamento de quem tem o hábito da automutilação? Cortar a pele, cutucar ferimentos, bater em si mesmo. Quais são os motivos científicos para isso? Parar sentimentos ruins, aliviar sensações de vazio e se castigar de punir por culpas. Esse é o maior número. 70% das pessoas se castigam e se sentem culpados de algo. Sensação de relaxamento. Existe uma prevalência maior em mulheres jovens portadoras de algum transtorno psiquiátrico, ansiedade, raiva, desejo de punição e maior incidência em homo ou bissexuais.
Porque existe um vazio que essa pessoa tenta se preencher, mas ela não consegue, ela não acha como preencher. E aí ela vai para o lado mais extremo das coisas. Marcos capítulo 9, versículo 17. Mestre, te trouxe o meu filho, que está com o espírito que tenta matá-lo. Através do sangue derramado vem o espírito de morte. O sangue é uma porta espiritual. Por isso que Jesus teve que morrer, derramar seu sangue, para nos permitir que nós venhamos ter acesso ao mundo espiritual e ter autoridade. Distúrbios emocionais, perdas significativas, baixa autoestima, dificuldades no enfrentamento de conflitos familiares, pedidos de socorro ligados a abusos sexuais e emocionais, bullying de pais ou colegas de escola, uma forma de tentar reduzir a tensão e resolver dificuldades interpessoais, autopunição por falhas e culpas. A grande questão é que você não vai conseguir resolver o problema do seu pai e da sua mãe. Eu não vou conseguir resolver o problema dos meus antepassados. A verdade é que nós temos que resolver agora a nossa própria vida. Nós temos que viver o que Deus deixou para nós de melhor, que é a vida. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Josué capítulo 7, versículo 3. Dispõe-te e santifica o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã, assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas em vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Atitudes erradas atraem vitória para o nosso inimigo. Todas as vezes que você comete algo errado, que nós cometemos algo errado, nós estamos dando, a Bíblia está dizendo aqui, que há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Há coisa errada no meio de vocês, vocês estão fazendo algo de errado. E a Bíblia está dizendo que os vossos inimigos, vocês não poderão resistir a eles. Eles vão vencer vocês. E a Bíblia diz, enquanto vocês não eliminar do vosso meio essas coisas condenadas, coisas erradas. A sua casa tem que ser uma casa liberta, uma casa transformada, uma casa de paz. Quer viver as bênçãos do Senhor? Deixa a sua casa santificada. É assim que tem que ser feito. Vou parar por aqui, que senão a gente não vai conseguir terminar mesmo. Semana que vem a gente termina esse. Deixa eu marcar aqui. A gente termina essa mensagem. A sua casa, a minha casa, deve ser uma casa de paz, uma casa liberta, uma casa transformada. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado ao levar coisas impuras para dentro do seu lar. Cuidado ao levar coisas contaminadas para dentro da sua casa. Isso pode trazer destruição. Destruição. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Alguém quer fazer uma pergunta, uma sugestão? Alguém quer complementar o que foi dito aqui nessa noite? Pode falar, eu deixo. Pelo que foi falado aqui hoje, qual que é o seu pensamento para a geração futura? O que você pensa em fazer para que essa geração futura seja uma geração melhor? É a gente se comportar como verdadeiros cristãos, ensinar o caminho correto para os nossos filhos, renunciar todo o mal, todo o antepassado, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus nas nossas vidas, nós renunciamos isso da nossa vida
E nós ensinamos os nossos filhos como eles devem agir, porque é através disso que a gente vai ter uma geração mais forte. É através disso que a gente vai ter um país melhor um dia. É através de nós. É a gente que vai fazer isso. É os pais que vão ensinar os filhos, os filhos vão aprender com a gente e eles vão ensinar os filhos deles. E essa geração vai ser uma geração mais forte. Então, tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, se a gente pegar para a gente e se a gente praticar isso na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a geração que vai vir dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos vão ser uma geração forte, preparada. E vai ser muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, né? É só isso que eu queria colocar, amém? Vamos orar? O pastor quer falar também? Então vem correndo, corre. Duvido de correr. Brincadeira. Vai cair. Sobre isso que o Everton falou, realmente é quebrar tudo aquilo que a gente recebeu. Nossos pais deram aquilo que eles tinham, que eles aprenderam lá atrás, né? E foi passando de geração em geração. Só que agora chegou na nossa vez. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mesmas coisas que os nossos pais fizeram ou a gente vai cumprir o princípio, que é a palavra de Deus? A gente tem que ir para dentro da palavra. E essa questão que o pastor está pregando hoje é muito séria, irmãos, porque a gente trabalha na área da cura, da libertação, a gente atende muitas pessoas. E a gente está com um caso de um menino tão novinho, com 15 anos, e a gente vê que ele já está tendo muitos problemas sexuais, coisa que ele herdou do pai, que já veio do pai, só que ele não sabe como fazer para se livrar daquilo. E ele está se afundando. Por quê? A Bíblia fala que um abismo chama um abismo. Vem primeiro a pornografia, depois vem o ato, depois vem o abuso, depois vem outras coisas. Então, assim, a pessoa vai ficando tão afundada no pecado que no final disso, o que o diabo fala para ela? Você não presta, você não vale nada, você vai morrer, vou tirar a sua vida, se mata. Aí vem tudo aquele entulho de coisas. Por quê? Porque a pessoa começou a afundar. E para ela sair daquele cativeiro, é isso, é cativeiro. A pessoa entra no cativeiro. E ela não consegue sair de lá sozinha. Por quê? Porque ela tem vergonha, ela tem medo, ela não vai expor. E ela vai ficar mentindo. E quanto mais ela faz isso, mais ela se afunda. Então, a gente tem que ter consciência, dentro da nossa casa, de mudar realmente a geração e ajudar. Quando você identificar alguém, identifica, não tampa os olhos, irmãos, principalmente para os nossos filhos. Às vezes a gente vê os filhos dos outros, mas não vê os nossos. Fica de olho nos seus filhos, comportamento. Fica de olho, está usando muita blusa de frio? Fica de olho, entendeu? Porque eles começam a ter coisas que vêm, que o diabo quer pôr na vida deles, e é a gente que precisa salvar eles disso. Amém? É sobre isso. Isso aí. Seus filhos, a verdade é que seus filhos estão nas suas mãos. É você que define para os seus filhos. Cuida deles. Deus deu para vocês cuidar.